Bom dia a todas e a todas. Hoje é 10 de novembro de 2019 e nós vamos hoje, aqui como de costume, todas as semanas no grupo Yalo Deodara, nós gravamos um signo e a sequência hoje cai o signo de Capricórnio. Capricórnio é o terceiro signo do elemento terra, né? Regido pelo planeta Saturno. E Capricórnio tem como arquétipo uma cabra, e esta cabra o que marca a trajetória, a questão desta cabra é a sua trajetória rumo a uma escalada de uma montanha. Os capricornianos são pessoas altamente comprometidas com a vida, comprometidas com o material, comprometidas com a construção do material em si, portanto, são excelentes administradores, excelentes gestores financeiros, e o capricorniano leva a vida muito a sério. O tempo, afinal de contas, o tempo é regido por Saturno, e o tempo para o capricorniano é algo muito interessante, é algo que faz muito bem aos capricornianos. Então, pensando justamente na questão do tempo, nós vamos fazer aqui uma tiragem semanal neste período de 10 a 16 de novembro de 2019. Nós vamos ver qual vai ser a energia para os capricornianos neste período de 10 a 16 de novembro de 2019. Nós vamos usar justamente o deck do baralho da vovó cigana, porque afinal de contas é uma anciã, né? É a força cigana anciã, e como os capricornianos sabem lidar muito bem com a questão do tempo, a gente vai ver o que a vovó cigana, na sua energia, vai dizer aqui para os capricornianos neste período de 10 a 16 de novembro de 2019. A gente, além do deck da vovó cigana, a gente vai ver também um dos 16 principais orixás do panteão africano, para ver o que dizem para os capricornianos neste período. E, além disso, a gente vai ver também uma carta dos 78 arcanos do tarô, entre maiores e menores, para os capricornianos. Então vamos começar aqui pelo deck da cigana, da vovó cigana. Qual vai ser a energia para os capricornianos neste período de 10 a 16 de novembro de 2019. Lembrando que nós estamos justamente sob a regência do Sol em Escorpião, né? Então as emoções estão muito em alta, as emoções, a intensidade e a vivência do mistério estão muito em altas devido à regência do Sol em Escorpião. Os capricornianos são pessoas altamente decisivas, responsáveis e centradas. Afinal de contas, são pessoas regidas pelo elemento terra, né? Então, para os capricornianos, aqui aparece a carta do homem do cavalo branco, ou seja, notícias boas a caminho, movimentações positivas a caminho. A segunda carta é dizendo que provavelmente essas notícias vêm romper algumas grades que os capricornianos têm vivenciado, algumas grades, algumas prisões, algumas sensações de opressão que os capricornianos têm vivenciado. E a tesoura aberta, simbolizando algo, cortando algo de magia, algo que tem atrapalhado a vida dos capricornianos. Portanto, notícias boas, cortando as prisões e, de fato, trazendo algo positivo. Portanto, são duas cartas cartas positivas no meio de uma carta com uma conotação um pouco pesada. Então, pode ter certeza que os capricornianos, neste período
de 10 a 16 de novembro, terão libertação de alguma opressão, de algo que os oprime de um modo geral. E vamos ver aqui qual vai ser o arcano que vai responder para os capricornianos neste período de 10 a 16 de novembro de 2019. Pedimos uma carta de um arcano que vai trazer a energia para as pessoas de Capricórnio que nos assistem neste momento. Bom, o arcano que saiu para os capricornianos neste período de 10 a 16 foi o 6 de copas, que fala de emoções, fala de junção de pensamento, fala de algo positivo na vida dos capricornianos. O 6 de copas é uma carta que fala muitas vezes de confluência de coisas positivas, de sensação de família, de sensação de junção. É uma carta bastante positiva, que traz uma energia de família, de união, de comunhão de um modo geral. Ou seja, as taças estão cheias de rosas, as taças estão abençoadas. Então o amor visitará os capricornianos neste período. E por fim, vamos ver qual vai ser o orixá que responde para os capricornianos neste período de 10 a 16 de novembro de 2019. Vamos ver qual orixá que responde para os capricornianos neste período de 10 a 16 de novembro. Bom, foi uma carta da suavidade, que é a carta dos ibejes, né? Ou dos erês, a carta das crianças encantadas. Então, que os capricornianos estarão bastante abençoados nesta semana, com muita alegria, início de projetos, inícios de coisas novas, que os capricornianos possam aproveitar esta fase, viver a plenitude, viver realmente o gozo, e que esses cortes que vêm na vida dos capricornianos seja bastante positivo para a evolução do bem de um modo geral. Paz, luz, namastê.